Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Quem tá chegando por aqui é mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. E eu, Lucas Weber, tô de volta depois de uma folguinha. É bom sair, mas é bom demais voltar para esse microfone, para esse diálogo, para essa prosa diária que a gente tem aqui com a nossa audiência de sul a norte do Brasil, de leste a oeste. Bom demais poder falar sobre esses assuntos tão importantes na luta no campo, as mudanças climáticas, literatura, meio ambiente, muita coisa que a gente preparou para o programa de hoje. Bora lá saber os destaques de hoje. O Brasil de Fato conversou com o escritor Jefferson Tenório sobre a censura em torno de sua obra O Avesso da Pele. Apoio e solidariedade a padre Júlio Lancelotti leva movimentos populares a lotarem a Câmara de São Paulo. Análises feitas pelo Greenpeace mostram que o garimpo ilegal devastou cerca de 4 campos de futebol por dia em terras indígenas na Amazônia em 2023. Entrevistamos também João Paulo Rodrigues, membro da Coordenação Nacional do MST, para falar sobre temas como a luta do movimento em defesa da democracia, o pedido de anistia feito por Jair Bolsonaro aos golpistas de 8 de janeiro e outros assuntos envolvendo a luta política do MST. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele tá só começando. E a gente abre o programa de hoje conversando com uma das pessoas, uma das personalidades que com certeza é uma das mais comentadas nos últimos dias, ele e a obra dele. Estou falando do escritor Jefferson Tenório, autor desse grande livro, dessa grande obra, O Avesso da Pele, que já estava mais do que consagrado no Brasil e no mundo. Afinal, foi traduzido para mais de 16 idiomas, ganhou o prêmio Jabuti, estava sendo super respeitado, tanto por escritores, escritoras aqui no Brasil, mas nesses últimos dias ganhou um impulso extra que fez com que o livro passasse de 400% o aumento das vendas, aí até alguns números dizem até mais do que isso, tudo isso por conta de uma repercussão que alguns estados, algumas secretarias de educação começaram a fazer publicações, mandando que esse livro fosse censurado, que esse livro saísse, fosse arquivado, saísse do Programa Nacional do Livro, do Material Didático, enfim, todo um bafafá que a gente é obrigado a comentar, a gente tem que debater, mas a gente não pode deixar de lado de falar o principal, que é exaltar essa obra que vem causando tanto por aí. Se está causando é porque é boa. Antes de tudo, Jefferson, obrigado aí por disponibilizar esse papinho. Muito obrigado por falar a gente do Brasil de Fato, viu, amigo? Obrigado aí pelo convite e vamos fazer essa conversa aí. Vamos. Jefferson, o seu aniversário foi agora, né? Foi semana passada, no meio de toda essa turbulência. Foi o aniversário mais conturbado, por acaso, que tu passou nesses últimos tempos? Foi o que dizem o inferno astral, né? Que acontece antes aí, uns dias antes do aniversário. Me pegou de surpresa, né? Eu recém tinha voltado de Havana, estava participando de um evento literário em Cuba, e cheguei num dia e no outro já estava instalada aí toda a celeuma e a repercussão, né? Isso, a gente está falando de pelo menos 3 estados, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, fora também Rio Grande do Sul, que teve uma cidade ali, Santa Cruz do Sul, que fez vários comentários criticando a linguagem chula do livro. Jefferson, na sua opinião, essas desculpas de chamar o livro com linguagem chula é um disfarce para falar que essas pessoas, esses secretários, não querem livros que debatam o racismo nas escolas? Eu acho que um dos motivos é esse, né? E também não me causa surpresa que o livro tenha sido censurado, ou essa tentativa de censura no sul do país, que é historicamente um estado bastante racista. O Avesso da Pele trata também dessa questão, né, de ser localizado em Porto Alegre, e que mostra, né, como as pessoas negras são afetadas, né, pelo racismo. E acho também que é essa cortina de fumaça, né, que se utiliza levantando um tema polêmico e que sabe que vai causar uma polêmica, né, que é a questão da sexualidade, palavrões, né, e que serve muito como o discurso conservador, ultraconservador, e que sabe que vai atrair uma quantidade de pessoas que tem uma ideologia mais conservadora, e vai atender justamente a essas pessoas com um discurso desse, né? Então é uma velha estratégia que a gente já conhece,
de tentar tirar o foco do que realmente precisa ser tratado. Sem dúvida, né? Uma maneira aí de tentar colocar o problema em outro lugar e parar de discutir o que exatamente o livro está tentando trazer. Jefferson, como que foi a tua sensação? Como que tu foi se sentindo ao longo de todo esse processo? O senhor já explicou que chegou, de repente estava numa viagem internacional, numa viagem muito bacana em Havana, no Festival do Livro de lá, e de repente chega e recebe toda essa enxurrada, que eu tenho certeza que te abalou, te desmotivou, eu imagino, né? Mas depois de tudo você vê que esses números dos livros explodiram. De alguma maneira, isso surge como um alento, como uma resposta natural? Como que o senhor vem reagindo diante de toda essa montanha-russa de emoções no meio do seu aniversário? Eu acho que primeiro é tentar entender o que motiva as pessoas a irem procurar um livro. Eu acho que com o histórico de movimentos autoritários, com o histórico de recolha de livros, não é uma coisa de agora, a gente já sabe que isso já aconteceu no Brasil outras vezes. A gente, de certo modo, aprendeu a reagir. E uma das reações é essa, né? O efeito colateral da censura, da proibição, é a procura. E essa procura, ela faz com que mais pessoas tenham acesso, cheguem em outros lugares, vai formando leitores, né? E isso é muito positivo, né? A editora vende, movimenta o mercado editorial. Agora, a questão que a gente tem que se perguntar é qual é o preço disso, assim, né? Ou seja, será que nós precisamos de eventos violentos como esse, né? A recolha de livros eu considero como um ato violento. Será que a gente precisa da censura para que as pessoas se atraiam, né, pelos livros, se atraiam pela leitura? É uma questão, né, que a gente tem que se colocar. Ou seja, o livro ele não pode ser esse objeto que só é procurado em momentos extraordinários, né, em momentos em que acontece um ato como esse. Ele tem que fazer parte da vida das pessoas, né? E eu acho que o que aconteceu com o Avesso disparou esse interesse, né? Então, se por um lado é ruim a gente pensar, né, que a procura tenha acontecido por causa da censura, é bom também, por outro, porque o meu projeto, que é o projeto de formar leitores, está sendo colocado em prática. Talvez não da maneira que eu tenha pensado, mas com essa, digamos, ajuda, né, bem entre aspas, da direita. O que me leva a entender que, por caminhos tortuosos, a extrema-direita tem sido mais eficiente, assim, né, para conseguir chamar a atenção para a leitura, né? Talvez o tiro tenha saído pela culatra, mas é muito importante essa reflexão que o senhor traz. Eu até acho que faço um paralelo que um pouco antes de acontecer tudo isso, a gente também teve o Carnaval e durante o desfile no Rio de Janeiro, na Sapucaí, a gente viu a Portela fazer uma lindíssima homenagem ao livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e esse livro também teve uma explosão de vendas depois dessa repercussão. Então, felizmente, a gente consegue ver que por bons motivos a literatura negra, os artistas, escritores brasileiros também estão conseguindo ter, enfim, esse impulsionamento. Mas é isso. Eu imagino que se a gente colocar os números lado a lado, infelizmente, o Avesso da Pele deve ter tido uma repercussão ainda maior. É um tipo de coisa que a gente lamenta, mas por acaso o senhor tem recebido também mais convites para participar de palestras também? Acho que além da venda, você também tem conseguido manifestar um pouquinho mais as intenções do livro também, Jefferson, não? Assim, faz uma semana que a minha vida tem sido dar entrevistas, né? Hoje foram 5, essa é a quinta entrevista que eu tô dando hoje. Amanhã tem mais tantas entrevistas e os convites também triplicaram, né? A minha assessora não consegue dar conta de responder todas as pessoas. Eu acho que, de certo modo, isso movimenta a discussão, né? Faz com que as pessoas se interessem e se atentem para o que está acontecendo. O meu único receio é esse, né? Ou seja, parece que alguma coisa tem que acontecer para que a gente se dê conta de todo o processo de autoritarismo que está sendo construído não só no Brasil, mas no mundo, né? Todo esse projeto autoritário que vem ganhando força, né, na Europa, né? A gente tem casos aí de Portugal, França, Itália, Alemanha, todo esse projeto autoritário. Nos Estados Unidos a mesma coisa, a gente tem aí uma série de livros, mais de 2.500 livros que foram proibidos ou tiveram restrição, né, em determinados estados. No Brasil, a gente tem aí esse aumento de células nazistas em Santa Catarina, por exemplo.
Então, é uma série de eventos, e a gente não pode normalizar isso, achar que a recolha de livros é algo normal, né? E eu, enquanto produtor de arte, produtor de literatura, me recuso a normalizar a recolha de livros, me recuso a normalizar a censura. Perfeito, importante. A gente está aqui justamente para repercutir isso. Não podemos, exatamente como o senhor descreveu, não podemos normalizar esse tipo de ação. É, eu queria retomar um pouquinho uma resposta que o senhor trouxe ainda no início, falando que estados do sul do Brasil que tanto repercutem todo esse racismo. É, é muito curioso que o senhor é do Rio Grande do Sul, trouxe esse livro, que é uma denúncia super contundente, o livro que mostrou a importância da literatura, do movimento negro dentro do Rio Grande do Sul, e é também dentro do Rio Grande do Sul que parte esse tipo de ofensa, esse tipo de ato racista. É, eu fico pensando o cuidado que é preciso ter para a gente também não entender que o Brasil entenda uma generalidade de, olha só, como no sul do Brasil, o movimento que a gente tem são movimentos racistas, e o que vão acabar o quê? Invisibilizando, negando justamente a produção de Jefferson Tenório, de outras tantas figuras, né? Então me parece que tem uma dualidade que a gente precisa ter atenção. O senhor concorda nesse cuidado, professor? Eu acho que a literatura faz justamente isso, assim, né? Acho que a literatura e a arte em geral, né? Ela mostra a singularidade de algumas vidas, singularidade de experiências, faz uma reflexão sobre isso, não faz uma generalização, até porque a gente sabe que os estados são feitos de pessoas, né? E eu acho que a literatura, na verdade, ela representa um fenômeno, ela não representa pessoas, né? Ela não representa determinado grupo, ela faz uma análise de um determinado fenômeno, e isso tem a ver com a estrutura racista que a gente vive, e uma estrutura racista muito sofisticada, que vai se modificando quando ela é combatida, né, e vai encontrando novas formas de violência. E eu acho que a literatura consegue fazer uma reflexão sobre essas nuances, sobre essa sofisticação, seja do racismo, seja do machismo, do fascismo. Por isso que eu defendo que livros como A Vez da Pele têm que voltar para as mãos dos alunos. Eles devem fazer, eles não podem ser privados, de fazer uma reflexão sobre um tema tão difícil, né, que é o racismo. Exatamente, exatamente. E além do livro, o livro também agora não, desde o ano passado ele também já foi para as peças, né? O Avesso da Pele, interpretado por Alexandre Amano, Bruno Rocha, Marcos Olli, Vitor Brito, comandados por Beatriz Barros. O livro virou peça, virou teatro, já viajou por algumas cidades do Brasil. Recentemente também esteve em Porto Alegre aí, esse ano mesmo. Eu tenho certeza que o senhor já viu algumas vezes, né, Jefferson? Como que foi essa recepção? Desde primeira, o senhor gostou de como a dramaturgia se construiu? Sim, os atores são geniais, a Beatriz Barros também, que é a diretora, é incrível, né, o modo como eles fizeram a transposição da peça. Fiquei muito feliz, né, com o resultado. É uma peça que tem feito bastante sucesso, os ingressos esgotam muito rápido. Nas próximas semanas eles devem estrear em Porto Alegre. Os ingressos também já foram esgotados. E hoje, daqui a pouquinho, eu estou indo lá no Prêmio Shell, porque o Avesso foi indicado a uma premiação, e o Prêmio Shell é um dos maiores prêmios, né, da dramaturgia. E então eu fico muito feliz assim que o livro ele acabou espraiando, assim, né, ele acabou indo para outras linguagens, né? E esse ano começam as filmagens também, do filme, né, do O Avesso da Pele, com a direção do Silvio Guindani. Enfim, acho que tá tendo aí uma caminhada bonita, assim, né? Sem dúvida alguma. Apesar desse episódio super truculento, a gente consegue ver que a trajetória é muito próxima pela frente. Você está em contato com o Silvio? Vocês estão trocando figurinhas para a construção do filme? A gente tem conversado, sim, já desde o ano passado, nos encontramos algumas vezes, mas não faço parte, né, da equipe de adaptação, nada. Funciona mais como uma consultoria, assim, né? Ele me fala algumas ideias, né, e a gente ir trocando aí umas figurinhas, mas acho que teremos aí também uma boa transposição, aí teremos algumas surpresas também quanto ao elenco, a própria equipe que vai fazer a adaptação também é bastante famosa, então acho que vai causar aí um barulho aí também nos próximos meses. Você tem novidades que não pode contar pra gente? É isso que eu tô entendendo?
Tem novidades que não posso contar ainda, sobre o elenco e também quem é que vai fazer a produção. Tá certo, vamos esperar ansiosamente. Jefferson, agora voltando a falar um pouquinho sobre o livro, toda essa polêmica te incentivou, te deu mais energia, vontade para continuar escrevendo? Assim, com certeza eu sei que o senhor já tinha outros projetos, mas deu uma ansiedade, uma vontade de publicar mais rápido? Olha, eu tento sempre me isolar das interferências externas, né, na minha criação. Não é uma coisa que me preocupa hoje, por exemplo, publicar um livro e que esse livro tenha o mesmo a trajetória que o avesso. Eu dou importância, na verdade, e valorizo o meu projeto literário, né? Então, meu projeto literário tem agora pela frente mais um livro, né? Então, estou terminando mais um livro, independentemente da trajetória do livro anterior. E é nisso que eu me baseio, né? Então, sem ficar olhando, né, pelo retrovisor e ver o que está acontecendo, porque senão isso pode te paralisar. Então, tenho aí para os próximas semanas, né, o término do próximo livro, que é um livro que eu já venho escrevendo já há 2 anos, e aí no segundo semestre o lançamento, né, desse novo romance. Que ele já tem nome, né, Jefferson? Não tem, né? Assim, eu tinha um nome provisório, mas a editora me sugeriu outros nomes, eu também estou pensando em outros títulos, ainda não tem nada definido, e me pediram também para eu não falar, e só o que eu posso adiantar é que ele vai se passar num ambiente acadêmico, né, dentro de uma universidade, né, e todas as questões aí que giram em torno de discussões, de certo modo, atuais, né. E ele também tem um tom um pouco autobiográfico, Jefferson? Eu acho que não tem como fugir, né? Eu acho que todo livro ele se utiliza desse material biográfico. Alguns deixam isso mais aparente, outros não, né? Aí depende de como é que você vai construir a narrativa. Mas não tem como fugir do material biográfico. Acho que é importante que o autor consiga falar do seu mundo e, de certo modo, ser universal, né? É isso, é apenas esse o grande desafio da literatura nacional, mundial. Enfim, Jefferson, a gente está aqui guardando ansioso para o lançamento do livro, novas temporadas do teatro, o lançamento também do filme, enfim, muitas novidades por aí, mas desde já eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade por ter conversado com a gente. Obrigado. Acabou de conversar então com o escritor Jefferson Tenório, ele que é autor do livro O Avesso da Pele, traduzido para mais de 16 idiomas, também ganhou o Prêmio Jabuti em 2021, um livro que conta sobre a história do menino Pedro, que após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. O livro esteve em alta nesses últimos dias por conta de secretarias de educação de diversos estados do Brasil que fizeram vídeos, publicações, mandando retirar uma certa forma bem explícita de censura contra esse livro, que faz parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. A gente reforça também aquele recadinho que ninguém pode esquecer. De segunda a sexta-feira, o nosso programa vai ao ar e você pode retransmitir de graça aí na sua programação da sua rádio, da sua iniciativa comunitária, da sua iniciativa regional. Vai ser um prazer saber que a gente está chegando por aí. São dezenas, centenas de emissoras que já estão com a gente nessa missão e você pode se somar nessa. É só em radiobrasildefato.com.br. Lá você clica em como ser uma rádio parceira. E não se esqueça que a gente também fica salvo no nosso site e você também pode conferir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast. Procura lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. O Brasil de Fato conversou com a liderança do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Paulo Rodrigues, que atualmente é responsável pela articulação política dentro do movimento, para falar sobre o pedido de anistia feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos golpistas do 8 de janeiro. Durante a manifestação da extrema-direita em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, Bolsonaro pediu que o Brasil, abre aspas, passe uma borracha no passado, fecha aspas, se referindo à tentativa de golpe de Estado que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. A gente vai ouvir como a liderança do MST, João Paulo Rodrigues, está pensando sobre esse tema. Nós, a esquerda brasileira, a classe trabalhadora, não vai aceitar esse pedido de anistia. É um absurdo, porque os crimes que eles cometeram, tanto quanto estavam no governo, se organizando para preparar o golpe, bem como quando saíram do governo no 8 de março, é gravíssimo, tanto do ponto de vista criminal, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista da defesa da democracia que nós estamos fazendo. Por isso que a nossa luta, tanto nas ruas, como no Congresso Nacional, como nos meios de comunicação,
é não aceitar que essa barbaridade possa vir a acontecer, muito menos aceitar que o Congresso se curva a uma barbaridade como essa, a um projeto de lei absurdo dessa natureza, que seria legalização do golpe, legalização de um enfrentamento ao que tem de melhor neste momento, que é um regime democrático para todo o Brasil. Por isso, a nossa luta é não anistia e, ao contrário, queremos que a justiça possa ir para cima deles e aplicar a lei. Ele também fez um paralelo com a ditadura militar e afirmou que a anistia dada ao período entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 gerou consequências diretas na tentativa de golpe do ano passado. A anistia brasileira, ela além de não ter recolocado o debate de um novo às Forças Armadas, de ter trazido o debate de uma nova formação de militares, ela ao contrário, 30 anos depois, permitiu com que os bolsonaristas se ocupassem da estrutura das Forças Armadas e tentassem novamente dar um golpe. E o que é mais grave, com o apoio dos setores dos militares. Por isso que a anistia do passado ela não ajudou em nada a pacificar o país. Pelo contrário, encobriu o crime dos militares, não permitiu que a Comissão da Verdade pudesse ter uma atuação mais firme e, pelo contrário, gestou uma nova geração de golpista formado com os golpistas do passado. Por isso que nós não podemos dar essa segunda oportunidade para os golpistas. A democracia no Brasil tem que se consolidar. E o que nós temos que agora garantir é que o Supremo, que o Congresso, e que o Legislativo e o Judiciário e o Executivo tenham força suficiente para aplicar a legislação, aplicar a lei e não permitir que anistias dessa natureza, que só privilegia golpista, possa acontecer novamente no país. Neste abril, nós não temos nada a celebrar dos 60 anos do golpe do Brasil. O 31 de março vai passar de novo como um dia trágico que os militares fizeram há 60 anos atrás. Por isso que ir para a luta, justamente neste mês de março, como as mulheres fizeram e como as organizações estão querendo fazer, é uma forma de resistir a toda e qualquer ação golpista e com a palavra de ordem muito clara. Defesa da democracia, golpe nunca mais e não anistia. Sem anistia! Sem anistia! Em resposta às manifestações da extrema-direita e em defesa da democracia, está marcado para o próximo dia 23 de março, sábado, uma manifestação chamada pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo para pedir nas ruas que a anistia não seja concedida aos golpistas. Vamos ouvir o pronunciamento de João Paulo Rodrigues convocando essa manifestação. É um início de mobilização popular que nós estamos fazendo, que entre um dos assuntos que está colocado é o pedido de anistia, mas também em defesa da democracia e é justamente para fazer um contraponto ao golpe nunca mais. Essa mobilização vai acontecer no dia 23 em todo o país, ela vai ao encontro do que foi a mobilização do 8 de março, ela vai ao encontro das mobilizações que estão sendo preparadas para o 1º de maio e ela é uma forma muito clara dos movimentos populares mobilizar e dar uma demonstração da sua força. Essa mobilização do dia 23 ela não tem pretensão de ser maior ou menor comparada com as ações feitas em outros períodos pelos movimentos, muito menos do bolsonarista. Ela é uma ação de reafirmar que as nossas lutas se darão no judiciário, no legislativo, no governo federal, mas também nas ruas. As ruas sempre foi palco da esquerda. Nós não podemos de forma alguma abandonar. A nossa vontade é fazer 2 grandes atos principais. Um aqui em São Paulo, que ainda está ajustando o local, e um segundo em Salvador. Mas nós vamos ter ato possivelmente em Recife, vamos ter ato Rio, Belo Horizonte, vamos ter ato em Porto Alegre e outras cidades que já estão se constituindo coletivos, frentes para convocar o ato do dia 23. Vai ser uma bonita festa, aí sim, da democracia. João Paulo Rodrigues destacou ainda que há preocupação com relação a setores da esquerda que não querem ir para as ruas, uma atitude que, segundo ele, é contrária à luta da própria esquerda, que compreende a rua como espaço de resistência. Então, uma preocupação muito grande por nossa parte de que setores da esquerda no governo e que estão fora do governo não estão querendo ir para as ruas. Isso preocupa, porque não é da trajetória da esquerda ficar dentro de casa e fazendo luta pelo controle remoto da TV. A trajetória nossa é ir para as ruas, em 5 ou em milhares.
Então não tem o porquê nós não ir para as ruas. Então estamos convidando o governo a participar dessa mobilização no país inteiro. Já enviamos convite ao presidente Lula, estamos enviando convite também a outros partidos de centro, porque é uma luta em defesa da democracia. E nós não podemos arredar pé das lutas sociais, das lutas populares e das ruas. Por isso que eu estou muito certo que no dia 23 tem tudo para ser um grande ato, um grande dia de mobilização nacional. E falando em resistência, João Paulo Rodrigues fala também sobre o Abril Vermelho, considerado o mês de luta do MST em defesa da reforma agrária, tema central do Abril Vermelho deste ano. Olha, esse abril vai ser de luta, com muita mobilização, e o tema central é cobrar o governo federal a reforma agrária. Nós estamos já há um tempo que não tem assentamentos, o ano passado foi um ano muito ruim para a reforma agrária, um ano que não tinha orçamento próprio do governo, ainda estava recompondo os ministérios, mas esse ano a expectativa é grande, que o governo vai aproveitar o abril para fazer anúncios. Nós temos 60 mil famílias que precisam ser assentadas esse ano, nós temos um conjunto de agroindústria, de casas que precisa ser construída, e o MST ainda confia neste governo como um governo que é possível fazer a reforma agrária. Agora sabemos da autonomia que o governo tem referente ao movimento popular e o governo sabe da autonomia que nós temos referente aos governos. Por isso que nós vamos fazer ocupações, nós vamos fazer marcha, nós vamos fazer caminhada, nós vamos fazer o que sempre fizemos em todos os abril. E queremos muito o apoio da sociedade, porque é uma luta legítima, que tem como objetivo denunciar o latifúndio produtivo e avançar num debate sobre um novo modelo de agricultura e uma reforma agrária que possa produzir alimento, gerar emprego e, ao mesmo tempo, ir ao encontro das políticas sociais que o governo Lula está fazendo. Como articulador político do MST, João Paulo Rodrigues se mostra otimista com relação às eleições municipais deste ano e destaca a necessidade do movimento de trabalhadores rurais sem terra de disputar também os espaços políticos no âmbito dos poderes legislativo e executivo também. Olha, o nosso movimento continua sempre na luta do movimento popular, que é organizar a reforma agrária, mas nós achamos que esse período agora exige nós também disputar outros espaços da política, em especial no campo do legislativo, no campo do executivo. Por isso que o MST vai reforçar a campanha de candidaturas a vereadores e prefeitos em todo o país. O MST está presente em 1000 municípios. Nós temos que disputar esse território. E nós, sem dúvida nenhuma, vamos apostar nas próximas eleições em ter um coletivo maior de deputados e deputadas, tanto nos estados como em nível federal. É verdade que é muito difícil, porque nós não somos partido, nós somos um movimento popular. Mas é importante que a pauta da reforma agrária seja representada. É inacreditável que nós temos uma bancada de menos de 20 deputados federais que está comprometido e defende a reforma agrária e 230 que está com o agronegócio, com a agropecuária. Essa balança, ela não ajuda a fazer o debate público da forma como ela está constituída. Por isso que nós queremos que toda a classe trabalhadora tenha uma agenda no campo institucional, que os indígenas possam indicar e eleger seus deputados, que a agricultura familiar, que o movimento de moradia e assim por diante. Por isso que eu estou muito animado que nós vamos enfrentar essa batalha da institucionalidade e o MST vai para as ruas, sem dúvida nenhuma, eleger os vereadores e os prefeitos nossos em todo o país. Trabalhando numa ideia de frente, que tem que levar em consideração. A questão central é o seguinte, o PT não pode querer tudo. Ter o governo federal e disputar os governos estaduais e disputar as prefeituras. Por isso que eu acho que é o momento de fazer algumas coligações para confirmar uma frente, que seja uma frente de esquerda, mas também dialoga com o centro. É verdade também que em algumas capitais há um recuo das pautas de esquerda, há um enfrentamento com candidaturas fascista e bolsonarista. E por isso que Frente Ampla ajuda mais esse embate. Então, eu acho que não há um recuo, é um momento de tentar acumular força, mas não somente no PT, na base do governo e num campo progressista, para nós não deixar que o bolsonarismo e os fascistas cresçam. Ter candidaturas do centro com possibilidade de ganhar as eleições, como é o caso de cidade como Rio de Janeiro, como é o caso de possível candidatura em outras capitais do país, que não sejam candidaturas bolsonaristas, na nossa opinião é um avanço. Estamos animados, acho que a eleição vai ser importante e, na minha opinião, o que vai definir o resultado final vai ser a economia, que PEC vai estar lá. Hoje não está das melhores. Se ela melhorar, nós podemos ter, sem dúvida nenhuma, dobrar o número de prefeituras e o que é mais importante, prefeituras acima de 50 mil habitantes, que é onde, de fato, tem os maiores e mais profundos problemas da classe trabalhadora.
A gente acabou de ouvir então a conversa que nossos repórteres José Eduardo Bernardes e Igor Carvalho tiveram com João Paulo Rodrigues, ele que é membro da coordenação nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quem quiser conferir na íntegra, seja em texto, em áudio ou em vídeo, essa conversa com João Paulo Rodrigues, pode ir lá em brasildefato.com.br que está salva, disponível para você ouvir e compartilhar. E falando em MST, a gente destaca agora aqui no programa o que vem acontecendo no acampamento do MST lá em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais de 500 famílias que estão acampadas na fazenda Aroeiras estão enfrentando um cerco policial desde o dia 8 de janeiro que impede o direito de ir e vir dessas pessoas. Uma audiência de custódia está prevista para hoje. A expectativa é que após as audiências, o direito de ir e vir das pessoas seja restabelecido. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem. Quem conta pra gente é Denise Salomão. Um acampamento do MST em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, vem sofrendo um cerco policial desde o início da ocupação no último dia 8 de março. Diante disso, o juiz de direito da Vara Agrária de Minas Gerais, Luiz Felipe Sampaio Aranha, fez uma visita técnica ao local na última segunda-feira. Também participaram a superintendente estadual do INCRA, Neila Batista, e a vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Bela Gonçalves, do PSOL. Representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado também foram convocados, mas não compareceram. A expectativa do MST é de que, após a inspeção, sejam estabelecidos os direitos de ir e vir das mais de 500 famílias ocupantes da Fazenda Aroeiras. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra afirma que há pessoas no acampamento que necessitam de tratamento de hemodiálise. Além disso, as lideranças ressaltam que crianças que precisam ir à escola, assim como familiares que desejam entrar no acampamento e que estão tendo direitos violados. O local está bloqueado pela polícia desde que as mulheres do MST iniciaram a ocupação como parte das ações do Dia Internacional de Luta das Mulheres na última sexta. A PM tem impedido o trânsito de pessoas e autoridades sem ordem judicial. O MST reivindica que a área seja destinada à reforma agrária. Na noite do último domingo, o movimento publicou uma nota repudiando as declarações de Romeu Zema, do Novo, sobre a ocupação. Nas redes sociais, o governador afirmou que a Fazenda Aroeiras é produtiva, ou seja, cumpre com a função social. Mas, segundo o MST, o terreno está abandonado há quase 10 anos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Denise Salomão. Vamos falar mais de combate à fome. Tem uma boa notícia para compartilhar. Segundo o Instituto Fome Zero, ano passado, 13 milhões de pessoas no Brasil saíram do estágio de insegurança alimentar grave. O dado foi divulgado a pedido do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente vai saber mais detalhes na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional. Em 2023, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. É o que mostra um estudo do Instituto Fome Zero, encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No ano passado, 20 milhões de pessoas estavam em insegurança alimentar grave, situação de fome. Já em 2022, no ano anterior, esse número era de 33 milhões de brasileiros. Milton Rondó, do Instituto Fome Zero, explica que o problema da fome no mundo não é a falta de alimentos, mas a falta de recursos para ter acesso a uma alimentação adequada. Ele atribui a redução de pessoas com fome no Brasil ao aumento da renda das famílias brasileiras. Nós vimos que o aumento da renda do trabalhador no ano passado chegou a praticamente 12%. É muito alto, é o maior aumento desde o Plano Real. E é isso que permite que as pessoas tenham acesso aos alimentos. No mundo, quase 1 bilhão de pessoas passam fome porque não tem acesso aos alimentos, não é por falta de produção. Então foi muito importante o aumento da renda para que as pessoas pudessem ter acesso aos alimentos e assim 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. Integrante da organização Ação Comunitária, José de Araújo e Silva também atribui a melhora nas condições de vida dos brasileiros ao aumento da renda. Mas lembra que ainda há o desafio de tirar 20 milhões do mapa da fome. Para ele, o combate à fome precisa ser encarado de forma emergencial e também na estrutura social. Precisamos agora
pensar em reformas estruturantes que vão dar democratização do acesso à terra, do crédito e tudo aquilo que faz com que o Brasil, com tão grande potencialidade, terras agricultáveis e concentradas, potencialidade hídrica, ajude a mobilizar para não deixar poluir o rio, privatizar o rio, para que a gente possa sair em definitivo do mapa da fome. O relatório final do estudo considera os números encorajadores, apesar de apontar para a necessidade contínua de ações coordenadas para enfrentar a insegurança alimentar. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, escreveu nas redes sociais que o presidente Lula atribui os avanços ao crescimento econômico e aumento de renda dos brasileiros. Segundo Dias, o governo implantou medidas como o aumento da oferta de emprego, o aumento da renda dos mais pobres, a diminuição da inflação dos alimentos e também o programa de transferência de renda Bolsa Família. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E um assunto que a gente está muito de olho é a respeito da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro. É isso mesmo. O que está sendo avaliado é o assassinato do camponês Antônio Tavares. Ele foi morto pela Polícia Militar do Paraná no dia 2 de maio de 2000, portanto há 24 anos, em uma ação que deixou feridos e outros 185 integrantes do MST também. Nessa quinta-feira, então amanhã, a gente pode saber a resposta desse caso. Vamos entender melhor o que está em jogo agora na reportagem do Brasil de Fato. Será divulgada nesta quinta-feira a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro por omissão e não responsabilização dos agentes públicos envolvidos no assassinato do trabalhador rural Antônio Tavares. Ele foi morto pela Polícia Militar do Paraná em 2 de maio no ano 2000, numa ação que deixou feridos outros 185 integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A Corte, que é vinculada à OEA, Organização dos Estados Americanos, analisa o caso desde fevereiro de 2021. Em junho do ano seguinte, em 2022, ocorreram audiências na Costa Rica com a presença da viúva de Tavares, Maria Sebastiana, da sobrevivente Loreci Lisboa e de organizações representativas das vítimas, além de integrantes dos governos do Brasil e do Paraná, representando o Estado brasileiro. A morte do camponês aconteceu em meio à realização da Marcha da Reforma Agrária, que foi realizada em Curitiba em comemoração ao Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Um grupo de mais de 1.500 integrantes do MST sofreu repressão policial. Uma tropa de agentes bloqueou a rodovia BR-277 e usou armas de fogo para impedir a chegada de uma comitiva de 50 ônibus à capital paranaense. Antônio Tavares, que tinha 38 anos, era casado, com 5 filhos, foi atingido e morreu depois que ele e outros passageiros desceram de um dos ônibus. No mesmo contexto, outros trabalhadores e trabalhadoras ficaram feridos e não receberam socorro. Para o MST, o episódio é um dos momentos mais emblemáticos do processo de violência e de criminalização da luta pela terra. O caso foi arquivado no Judiciário Brasileiro e, diante da impunidade, foi levado pelo movimento e pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Além disso, foi solicitado que chegasse à Corte Interamericana. A coordenadora de Incidência Internacional da Terra de Direitos, Camila Gomes, em conversa com o Brasil de Fato, destacou que o país se comprometeu a respeitar um extenso rol de direitos e, em caso de violação, mobilizar todas as instituições para promover reparação, o que não aconteceu no caso em julgamento. Para um caso chegar na esfera internacional a essa etapa de ter uma sentença condenatória de um tribunal internacional, ele precisa ser um caso grave e muito emblemático de violações de direitos, mas ele precisa também não ter tido uma resposta adequada dentro do próprio país. Ou seja, são casos graves em relação aos quais as autoridades, as instituições do país não conseguiram dar uma resposta. Porque, pelo direito internacional, quando o Brasil assina, ratifica a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele se compromete a respeitar um extenso rol de direitos, mas ele se compromete também a, no caso de uma violação, mobilizar todas as suas instituições para poder promover reparação, para poder promover justiça. Então, quando a gente tem uma sentença condenatória da Corte, significa que a gente está falando de casos muito graves,
geralmente de violações a direitos que são sistemáticas, que são estruturais, que se repetem em diferentes partes do país, né? E em relação às quais as instituições públicas não têm conseguido dar uma resposta eficaz, uma resposta diligente, em alguns casos não consegue dar nenhuma resposta. As entidades que fizeram a denúncia destacam que o contexto da época no Paraná era de muita violência contra trabalhadores e trabalhadoras do campo, com a criminalização da luta pelo direito à terra, ameaças e assassinatos, como os de Diniz Bento da Silva, conhecido como Teixeirinha, Sebastião Camargo e Sétimo Garibaldi. O país já foi sentenciado na corte pela morte de Garibaldi. Um inquérito policial militar instaurado dias após o assassinato de Antônio Tavares terminou com o arquivamento do caso sob o argumento de que os agentes atuaram com, abre aspas, estrito cumprimento do dever legal, fecha aspas. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná encerrou o processo de crime sobre o caso, alegando que a Justiça Militar já tinha feito o arquivamento. A sentença desta quinta-feira será recebida formalmente pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. No entanto, a sentença é dirigida ao Estado brasileiro como um todo, o que inclui União, estados e municípios. Camila Gomes, da Terra de Direitos, explica que diferentes órgãos em todas as esferas podem ter de cumprir partes da sentença e, portanto, isso será acompanhado de perto pela Corte Interamericana. Vai estabelecer medidas específicas em relação às vítimas concretas, às pessoas que foram afetadas nesse contexto de violação, as pessoas que tiveram seus direitos violados, mas ela vai também indicar o que a gente chama de garantias de não repetição, que são medidas estruturais que o Estado precisa adotar para que essas violações não voltem a acontecer com outras pessoas. Então, nesse caso, a gente tem expectativa de determinações que estejam relacionadas ao avanço na política pública de reforma agrária, que tem previsão constitucional e que também está baseada em outros instrumentos internacionais, né, que asseguram o direito de acesso à terra, né, um direito a uma alimentação saudável, a garantia de que as pessoas possam reivindicar direitos num contexto de segurança e que as autoridades públicas, ao invés de agir com violência, impedindo a manifestação, que as autoridades públicas ajam para proteger as pessoas que querem se manifestar, porque a nossa democracia depende disso, que o Estado seja muito diligente na investigação de crimes cometidos contra pessoas que lutam por direitos. As petições ao Tribunal Internacional foram apresentadas após o esgotamento das possibilidades de justiça no cenário local. E por ter se submetido de forma voluntária à Corte Interamericana, o Brasil deve acatar as decisões que forem tomadas. Essas decisões não são recorríveis e devem ser cumpridas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Quem quiser conferir, você sabe que nosso programa vai ao ar pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, aqui em São Paulo, mas para o mundo inteiro a gente chega por meio da Rádio Brasil Atual, por meio da nossa rádio web. E se você não pode ouvir às 11 da manhã, não tem problema, porque o nosso programa fica salvo no nosso site e também nas principais plataformas de podcast. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de meio ambiente, mas infelizmente trazendo uma análise que aponta o avanço do garimpo em terras indígenas do ano passado. Pois é, essa análise foi feita pelo Greenpeace e mostra os impactos do garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami, Kayapó e Munduruku, tudo isso na região amazônica. Os números são alarmantes, a gente vai entender melhor a dimensão desse estrago que segue acontecendo. Quem está aqui para contar esses detalhes é Murilo Pajola. As terras indígenas Yanomami, Kayapó e Munduruku, na Amazônia, tiveram mais de 1.400 hectares devastados pelo garimpo em 2023. Elas são as mais atingidas pela mineração ilegal no país. Ao longo do ano, nas 3 TIs, a atividade derrubou 4 hectares por dia. Cada hectare equivale a aproximadamente um campo de futebol. As conclusões são de um estudo feito pelo Greenpeace Brasil, a partir da análise de imagens de satélite. O garimpo em terras indígenas é proibido no Brasil e se tornou um indutor de mortes de indígenas e de conflitos no campo, especialmente durante o governo Bolsonaro. A gestão passada enfraqueceu a fiscalização ambiental,
Algumas das novas áreas de garimpo abertas em 2023 estão perto de aldeias nas 3 terras indígenas analisadas. O caso mais alarmante é na terra indígena Munduruku, no Pará, onde garimpeiros estão próximos de 15 comunidades. A proximidade aumenta o perigo de contaminação dos rios e do solo, de transmissão de doenças e de violência contra indígenas. O levantamento comparou a devastação do garimpo registrada em 2023 com o acumulado histórico até o final de 2022. No período, a TI Caiapó foi a mais afetada, com cerca de 15.400 hectares. Já a terra Munduruku teve mais de 7.000 hectares invadidos pelo garimpo. No caso da TI Yanomami, foram quase 3.900 hectares. O porta-voz do Greenpeace Brasil, Jorge Eduardo Dantas, disse que os esforços de combate e fiscalização nas 3 terras indígenas não foram suficientes. Ele defendeu novas medidas urgentes e ações concretas para acabar com o garimpo. O Ministério dos Povos Indígenas respondeu ao Brasil de Fato sobre essa questão. A pasta informou que as terras Munduruku, Yanomami e Caiapó estão contempladas no plano do governo, já homologado pelo STF, para a expulsão de invasores. Segundo o MPI, em 2023, comparativamente ao ano de 2022, houve uma redução significativa da presença de garimpo e crimes ambientais. O texto mencionou uma pesquisa da Rede Brasil Mais de monitoramento para apontar a queda nas atividades ilegais. O estudo em questão mostra que o recuo foi de 36% em áreas degradadas por garimpo no Brasil em 2023, comparado com 2022, devido ao trabalho de fiscalização do IBAMA. Ainda de acordo com o MPI, na terra Yanomami houve uma redução de 85% das áreas para mineração ilegal. Na TI Yanomami, em Roraima, o governo federal atua desde o início do ano passado com uma força-tarefa para expulsar os garimpeiros. O Greenpeace ressalta, no entanto, que as TIs Caiapó e Munduruku, ambas no Pará, também necessitam de apoio governamental imediato. A ONG lembrou que, devido ao avanço do garimpo, iniciativas de combate à atividade predatória foram tomadas pelos próprios indígenas nas TIs Caiapó e Munduruku. Uma delas é a Aliança em Defesa dos Territórios, que tem apoio do próprio Greenpeace e do Instituto Socioambiental. Ao todo, 92% do garimpo no Brasil está na Amazônia, conforme dados do MapBiomas compilados até 2022. A abertura de novas áreas de garimpo na terra indígena Yanomami teve um pico em janeiro do ano passado, segundo a pesquisa do Greenpeace. Em fevereiro, houve uma queda drástica após o governo federal iniciar a operação de expulsão dos invasores. Conforme o Greenpeace, março registrou um pico de novas áreas de garimpo. De Labre, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. O avanço do garimpo ilegal devasta não apenas o solo, mas contamina as águas dos rios, afeta a fauna e a biota aquática da região, além de gerar problemas de saúde também para quem consome essa água e esses alimentos contaminados, como é o caso da população indígena que pertence a esses territórios. É importante que a gente, enquanto sociedade civil, acompanhe quais vão ser tomadas pelo governo, seja estadual, municipal, principalmente federal, mas todas as instâncias esse ano para expulsar os garimpeiros das terras indígenas já tão devastadas, como a gente acabou de ouvir na reportagem de Murilo Pajola. Ainda no norte do Brasil, uma notícia que a gente já pode considerar boa, ainda que seja talvez precipitado falar nisso, mas a gente pode afirmar já que o rio Acre baixou o nível, pelo menos na região da capital, Rio Branco. Outras cidades do estado seguem em atenção. Como a gente vem acompanhando, toda essa região do Acre passa por uma situação preocupante por conta da quantidade de chuvas intensas nos últimos dias. Vamos entender melhor qual que é o cenário e quais são as previsões agora na reportagem. O rio Acre saiu da cota de inundação na capital Rio Branco após 18 dias. O nível das águas chegou a 13,80 metros nesta segunda-feira, com tendência de redução. São 4 metros abaixo da marca histórica registrada na capital acreana na semana passada. Os
Os dados são do Serviço Geológico do Brasil. A cheia foi provocada pelas fortes chuvas que inundaram várias cidades da região. Mas, seguindo o curso do rio mais ao norte, entrando no estado do Amazonas, a situação ainda é crítica. A Prefeitura de Boca do Acre, cidade com 34 mil habitantes, mantém esforços para realizar as visitas às pessoas afetadas pelas cheias dos rios Acre e Purus. Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver pessoas ocupando as ruas do município que está debaixo d'água. Para auxiliar as pessoas atingidas pela enchente, foram distribuídas cestas básicas e água potável, conforme explica o prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz. A gente sabe que a demanda é muito grande no município, muitos lugares afetados, mas a gente está tendo um planejamento de atender aqueles locais que foram primeiro atingidos. E a gente segue com essa equipe. Nesse momento também a equipe de água está no município, nos lugares afetados, fazendo a entrega. Nós passamos de 40 mil para 80 mil litros de água potável. Já em Belém, capital do Pará, as águas também subiram, mas por causa da maré. Na madrugada desta terça-feira, as águas chegaram a 3,70 metros acima do nível dos rios. A Defesa Civil Municipal alertou a população para os horários de ocorrência de maré alta nesta semana. A ideia é prevenir transtornos ocasionados pelo fenômeno natural. Segundo a Marinha, a maré alta deve se repetir 2 vezes ao dia, de madrugada e pela tarde. A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem sair se o horário da maré alta coincidir com as chuvas intensas, típicas do período. A previsão do tempo para Belém, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de pancadas e trovoadas isoladas até quarta-feira. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Um ato de apoio e solidariedade ao padre Júlio Lancelotti lotou a Câmara Municipal de São Paulo na última segunda-feira, dia 11 de março. O ato foi puxado por movimentos populares, integrantes da Igreja Católica, vereadores do campo progressista, entre outros apoiadores. Segundo os participantes, há uma perseguição da extrema-direita ao padre Júlio Lancelotti, que está sendo alvo de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Padre Júlio é coordenador da Pastoral do Povo da Rua e promove ações para atender as populações em situação de rua, isso aqui em São Paulo. Vamos saber mais detalhes de como foi esse dia tumultuado aqui em São Paulo. Quem está aqui para contar para a gente é Douglas Matos. Movimentos populares, vereadores do campo progressista e integrantes da Igreja Católica lotaram na noite da última segunda-feira o auditório Prestes Maia, da Câmara de São Paulo, em um ato de apoio ao padre Júlio Lancelotti. Os participantes denunciaram o que chamam de perseguição da extrema-direita ao religioso, que é alvo de uma proposta de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito de iniciativa do vereador Rubinho Nunes, do União, ligado ao MBL, que é o Movimento Brasil Livre. De acordo com as palavras de Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não é o padre Júlio quem está sendo acusado, mas sim toda a igreja que defende os pobres. Ele disse, abre aspas, atacar o padre Júlio Lancelotti é atacar os movimentos populares, fecha aspas. Os participantes da audiência na Câmara consideram a CPI uma manobra política para esconder a desigualdade social de São Paulo, cidade mais rica do Brasil, mas com metade da população de rua do país. Nesta terça-feira, o vereador Nunes buscou assinaturas de outros colegas para mudar o escopo da CPI. Até agora, o pressuposto era investigar ONGs que dão apoio a populações em situação de rua. O foco agora são crimes sexuais e abusos contra essas populações. Com a configuração anterior, a CPI enfrentaria dificuldades para mirar o padre Júlio, já que ele não pertence a nenhuma ONG, mas sim à paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca, na zona leste de São Paulo. Ele também é coordenador da Pastoral do Povo da Rua. O caso começou em janeiro, quando o presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Leite, do União Brasil, enviou à arquidiocese um vídeo de cunho sexual sem autenticidade comprovada, relacionando-o ao padre Júlio Lancelotti. Esse vídeo circulou pelas redes sociais em meio à tentativa de criação da CPI para investigar o trabalho de lideranças que atuam em prol da população de rua, especialmente o padre. A proposta de CPI foi articulada pelo vereador Rubinho Nunes, vinculado ao Movimento Brasil Livre. Nunes alega que o padre faria parte de uma máfia da miséria no centro de São Paulo. Diante de uma grande repercussão negativa, muitos vereadores manifestaram recuo e desistência no apoio à CPI. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. E a pauta agora é a educação.
O governo federal anunciou a criação de 100 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, isso por todo o país. A região Nordeste vai concentrar a maior parte desses institutos. Vamos saber mais detalhes dessa boa notícia. Quem está aqui para contar para a gente ainda é Douglas Matos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram a criação de 100 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, os IFES, isso numa cerimônia realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. Os novos institutos devem gerar 140 mil novas matrículas por ano, de forma majoritária de cursos técnicos integrados ao ensino médio. O Nordeste é a região do país que mais vai receber a construção de institutos. Serão 38 unidades espalhadas em todos os estados da região. Em seguida vem Sudeste com 27, Sul com 13, Norte com 12 e Centro-Oeste com 10 unidades. No Nordeste, o estado com mais novos institutos é a Bahia. São 8 IFES nos municípios de Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Itabuna, Macaúbas, Poções, Salvador, Rui Barbosa e Remanso. A construção dos espaços educacionais deve ser concluída até o final de 2026, quando Lula termina o mandato. Durante a cerimônia, o presidente falou sobre a importância do incentivo aos jovens. Eu quero que o filho do pobre tenha o direito de fazer uma universidade. Eu quero que a menina pobre, negra da periferia possa ser médica, pode ser dentista, pode ser enfermeira, pode ser, socióloga, pode ser filósofa, se o que ela quiser. Dinheiro da educação é o mais importante investimento que um país pode fazer. No total, serão investidos 3 bilhões e 900 milhões de reais por ano no programa, sendo 2 bilhões e meio para a construção de novos campi e 1 bilhão e 400 milhões de reais para ampliação e reforma de unidades já existentes, como a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. Cada nova unidade tem um custo estimado de 25 milhões de reais, sendo 15 milhões para a infraestrutura e 10 para aquisição de equipamentos e mobiliário. O presidente Lula também aproveitou para ressaltar que os novos institutos federais são apenas parte de um projeto maior de educação para pessoas mais pobres, incluindo o combate à evasão escolar. O petista citou o projeto que remunera estudantes de baixa renda matriculados na rede pública e com a família inscrita no CadÚnico, o Cadastro Único do Governo Federal. Muita gente me diz, mas o Lula agora está dando dinheiro, além de dar dinheiro para pobre, para outra família, além de dar casa de graça para quem ganha nada, agora vai dar dinheiro para estudante. Vamos dar porque nós queremos que vocês estudem e que vocês sejam motivo de orgulho do pai e da mãe de vocês. Em relação aos novos institutos federais anunciados nesta terça, entre os critérios para a escolha dos locais em que serão construídas as unidades estão a densidade populacional, o que representou a seleção de vazios demográficos, a proporção de matrícula de ensino técnico ofertada em cada estado e também a proporção do número de institutos por habitantes em cada estado. Hoje, existem 28 institutos federais, sendo que cada um tem mais de um campus nos estados. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, por exemplo, tem 15 campi espalhados pelo estado. Além dos institutos, a Rede Federal de Educação tem 2 centros federais de educação tecnológica, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e escolas técnicas ligadas a universidades federais. No total, são 682 unidades, 11 mil cursos, 31 mil técnicos e 38 mil professores, além de 1 milhão e 400 mil estudantes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes lembrar que amanhã sim ou sim a gente está de volta nesse mesmo horário, sendo transmitido pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e para o mundo inteiro por meio da nossa rádio web na radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast
podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Denise Salomão, edição e produção de Douglas Matos, Daniel Lamir e Mariana Lemos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira e André Parocha, coordenação de rádio TV Monize Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, hein? Tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.